A gente volta com Memórias do Poder Legislativo, que hoje entrevista o ex-deputado estadual constituinte Alcides Bianchi. Deputado, falando um pouquinho mais dessa comissão, eu queria saber como é que foi essa experiência como presidente, logo já na chegada, tão novo, tão cheio de ideias. De fato, foi uma experiência muito importante do ponto de vista do aprendizado, né? O fato é que, diante da falta de experiência, a comissão não podia deixar de trabalhar, né? Nós tivemos que, ao assumir a presidência, correr atrás e tomar pé do regimento interno para poder fazer com que a tramitação não sofresse nenhum prejuízo de tempo, de demora, né? Porque isso era importante, era uma cobrança diária que a gente tinha das comissões de emancipação dos locais. Era praticamente acho que as cidades estavam esperando isso há um tempão. Todos os dias nós recebíamos, todos os deputados da comissão, recebíamos e todos praticamente visitávamos, a maior parte. Ainda iam até lá? Aí para aferir no local, né? Se não era só um projeto político de um grupo de pessoas, mas se de fato havia um anseio daquela população para que aquele distrito se emancipasse e se tornasse município. Eu gosto quando o senhor fala assim, porque existia uma preocupação da participação popular, Perfeito. Da garantia. Isso o senhor fazia questão? Fazíamos questão. Eu acho que foi de comum acordo entre os membros da comissão, de que nós não fizéssemos daquilo um instrumento político puro simplesmente deste ou daquele parlamentar, deste ou daquele partido político, desta ou daquela comissão. Mas houve alguma tentativa disso? Sempre há. Mas, de fato, aqueles que tinham essa pretensão, o próprio projeto em si morreu antes de dar qualquer possibilidade de andamento, né? Nós recebemos, dentre esses mais de 100, alguns que não sequer atendia requisito essencial para poder tramitar, de fato, né? Mas, na sua maioria, trazia anseio dos munícipes locais, né? E aí pelas mais variadas discussões que se dava, seja pela questão da distância do município sede, seja pela falta de investimento do prefeito naquele determinado distrito. Isso era importante porque causava esse debate, ou seja, havia essa participação popular. E aí nós fizemos um acordo na comissão. Todos os processos terão a mesma tramitação, não haverá privilégio deste ou daquele. Olha, que legal. E todos devem atender os requisitos básicos. Atender os requisitos básicos, perfeito, passava pela comissão. E foram mais de 100 processos? Mais de 100 processos. A primeira lei complementar, já em 89, se não me falha a memória, foram criados 11 municípios, né? E nós deixamos aqui, ao final do mandato, praticamente 100 municípios a serem criados, já com tudo pronto para o plebiscito e para a criação do município. E o que mudava para o cidadão que antes morava num distrito e ia passar a morar numa cidade? A grande discussão era o investimento, né, nas mais diversas áreas. Vamos tomar como exemplo um dos maiores, que eu repito, o maior foi o de Hortolândia. O distrito de Hortolândia, ele é maior do que a sede. Ele era maior do que a sede. Hoje, então, o município de Hortolândia, né? E Hortolândia tinha praticamente uma independência econômica pelas indústrias que estavam lá localizadas. Então, essa discussão que se dava no local era do seguinte: a sede não investe, não nos dá o retorno do qual nós produzimos aqui. O ICMS da indústria, não temos o retorno aqui. Então, a maior discussão que se dava era exatamente essa. É fato que havia uma expectativa, sempre há uma expectativa de que, ao se tornar município, as coisas podem melhorar, e nem sempre é assim. Não é tão do dia para a noite não assim. eram todos os municípios criados que tinham essa independência econômica da sede, mas esse é um fato local que eles tinham que absorver. Essa discussão tinha que resolver, e ela tinha que se dar antes, porque depois o plebiscito se criou. E é fato que alguns desses municípios ainda hoje sofrem com essa falta de independência econômica, né?
mas foram criados. O senhor acha que mesmo fora de um processo de constituinte, como o que a gente vive hoje, é possível atender as demandas dessa forma da sociedade, escutar sempre, manter essa conexão dessa participação? Olha, eu venho de um tempo em que havia um certo idealismo, né? Eu acho que pertencia a um grupo de debate, de discussão política que tinha bem isso, bem claro isso. O que vinha primeiro? O projeto coletivo. O projeto individual e pessoal, ele vinha a reboque deste projeto coletivo, ou seja, de um projeto maior. Por isso que eu falo da questão da representação. A representação, ela não se dá unilateralmente. Ela é instrumento deste projeto coletivo e político. Mas eu ainda acho que é possível. Eu acho que essa manifestação, essas manifestações que ocorreram no ano passado, demonstraram isso. Deixaram bem claro. Deixaram bem claro que é possível. O que falta é talvez um pouco mais de amadurecimento nas organizações para poder realmente colocar o projeto coletivo à frente dos projetos de grupo, pessoais, individuais. Quer dizer, é uma tomada de decisão das instituições no sentido de olhar melhor o que a sociedade está dizendo, é isso? É exatamente isso. É como fazer repercutir os anseios da sociedade, né, através dessa organização. E não há anseio que seja recebido sem participação, sem organização. Não tem como. Porque senão ele se transforma em pessoal, individual. Eu acho que o que ocorre hoje é um pouco deste conflito, né? Algumas pessoas tomarem um projeto coletivo e transformá-lo em individual. Do ponto de vista de interesses mesmo, né, que eu falo. Essa que é a grande questão de debate. O que reflete muitas vezes nesse desânimo que a gente vê nesse nos jovens, nesse desinteresse. É exatamente isso. Porque os jovens hoje não participaram de algumas lutas, por exemplo, da ditadura militar. Né? Tem um pouco da história, nem todos se interessam pela história, que é um outro fator importante. Eu acho que esse projeto Memórias, aqui desenvolvido, ele reflete isso. Eu acho que essa ideia do deputado Toca Falsetti, do Tonico Ramos, de resgatar essa memória, ele é fazer o quê? Fazer com que não se esqueça da história. Eu acho que quem vem depois precisa olhar um pouco do que veio antes. Seja pela experiência, seja pelas informações, pela riqueza de informações, para entender o porquê aquela época foi dito tal coisa, foi decidido de tal forma. Porque o que hoje nós podemos aventar como não tão bom, à época era o que se tinha, era a alternativa que era possível. Então essa que é a questão de fundo. E mostrar também que a democracia ela é construída tijolinho por tijolinho, né? Não parou isso. E a democracia, nossa democracia ainda é jovem. Ela ainda está num processo de fortalecimento, de consolidação. Eu acho que essa aqui é a discussão de fundo, que a gente acaba se esquecendo. Né? E às vezes alguém fala, mas aconteceu determinada coisa, mas por que aconteceu? Mas este é o preço da democracia. Então tem os prós e os contras, né? Mas o que é importante é a democracia. Todos poderão opinar sobre todos os assuntos. Isso que é importante. Como já falaram aqui, podem falar muito mal dela, porque tem colocado muito defeito nessa democracia que a gente vive, principalmente a representativa. Com Mas certeza. É melhor continuar com ela. Eu acho que o que precisa é fazer essa discussão, desse debate da reforma política. Né? Talvez com isso... Não dá mais para escapar. Talvez com debate. Isso possam, né, trazer mais a participação popular, dos jovens principalmente. Mudar o sistema de representação. Mas a democracia hoje ela é representativa. E o papel do parlamento dentro desse processo de fortalecimento da democracia? Eu acho que ele tem que tomar a iniciativa do debate. É um anseio, e esse anseio não se dá do cidadão dizer ao seu parlamentar, olha, eu quero que o senhor leve o debate da reforma política. Não se dá dessa maneira.
Porque a representação se dá no anseio das necessidades. De enxergar o todo. Enxergar o todo. Lá na cidade, lá no município, lá naquele movimento social, naquela organização. O que se traz é trazer tudo isso para o debate. Como é que se faz isso? Tomando essa iniciativa. Eu acho que escapa muito ao nosso poder legislativo esse debate, essa discussão. Coisa que nós fizemos e fizemos bem, né, modéstia à parte, na Constituição de São Paulo. Fizeram bem, isso que eu ia perguntar. Dá muito orgulho de contar o que foi feito. Perfeitamente. Por quê? Porque eram deputados dos mais variados partidos, mas que tinham um objetivo comum. Das mais variadas idades. Das mais variadas idades, e que tínhamos um objetivo comum. Isso que era importante. Saiu uma carta paulista que enche todo mundo de orgulho até era hoje. Um reflexo desse debate. Eu acho que isso que é importante. Ah, poderia ter sido melhor? Poderia. Poderia ter inserido determinado item, o artigo? Poderia. Mas isso foi resultado da nossa capacidade na época. Né? E depois dessa experiência como deputado, o que aconteceu? O senhor, eu sei que se tornou também um jovem advogado, se interessou pelo direito depois dessa participação aqui? Já não tão jovem advogado, né? Mas a nossa participação no Parlamento Paulista nos abriu com esse debate, com essa discussão, leis, artigos, como é que é fazer um projeto de lei, um projeto de emenda constitucional, um projeto de Constituição, nos abriu um horizonte para aprofundarmos, que foi, no nosso retorno, fazer a Faculdade de Direito, né? E exercer a advocacia plena na militância, ainda atuando no movimento sindical. Até hoje o senhor atua? Até hoje, a minha assessoria jurídica se dá prioritariamente para o movimento sindical. E o senhor pode contar para a gente por que não se candidatou mais a nenhum cargo público? Olha, eu acho que a experiência é única, né? Nós fazíamos um debate, inclusive na apresentação do nosso relatório de prestação de contas do mandato, de que, até por conta do próprio manifesto de fundação do Partido dos Trabalhadores, a reflexão que fazíamos à época era o seguinte: primeiro, mandato não é profissão, né? Não é profissão. Mandato não pode se dar pelo carreirismo individual daquele que o detém. Mandato não pode ser buscado unilateralmente. Essa é a reflexão que fazíamos. Diante disso, nós levamos essa discussão para um fórum do interior, um grupo de debates políticos dentro do Partido dos Trabalhadores, a qual nós fazíamos parte. Nessa reflexão, nós optamos por não nos candidatarmos à reeleição. Desde então, embora ainda afiliado ao Partido dos Trabalhadores, sem militância, não disputei mais nenhum cargo político, cargo eletivo. E essa experiência de 2 anos contou muito? Contou muito, evidente. Contou para me impulsionar para essa atividade profissional. E o fato é que, ainda que sem o mandato, nós continuamos no movimento. É isso que é importante. Acho que essa que é a questão que nós temos que fazer o debate. É importante o mandato? Certamente o é. Mas a participação política é mais importante do que o mandato. Deputado, chama então os jovens, diz por que é boa essa política, por que eles têm que participar, e se não for para participar, vindo aqui fiscalizar pela internet e cobrar e se interessar mais. Então, o chamamento que eu posso fazer aqui, na verdade, é uma conclamação, porque não tem como fugir da política. Ao levantarmos pela manhã, calçarmos o chinelo, nós estamos fazendo política. Alguém planejou, projetou aquele chinelo. Alguém construiu, produziu aquele chinelo. Alguém foi buscar matéria-prima. Um empresário foi fazer o custo daquilo para colocar à venda. Tudo isso é política. Ali nós estamos discutindo política sindical, direito dos trabalhadores, política de preço, política tributária. E tudo isso está onde? Por onde passa? No parlamento. Não tem outro caminho.
Por isso a importância dos parlamentares. A participação do jovem se dá na medida em que ele tem anseios, desejos, sonhos, idealismos ainda. Então ele tem que trazer isso para o debate, até para ele entender se aquilo é possível ou se não o é. O que ele não pode é deixar de participar da política. E essa participação se dá das mais variadas formas, né? O que nós vemos por aí é dizer, olha, eu sou apolítico. Não, não existe ninguém apolítico. Existe apartidário. Necessariamente você não precisa estar num partido político, mas sempre estará na política. Olha, deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Adorei a nossa conversa, as novas ideias. Falamos sobre a nova democracia, né, que ainda está novinha. Com certeza. E o senhor continua um novo advogado. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada pela presença. O Memórias volta na semana que vem. Para você, muito obrigada pela audiência também e até a próxima.